Hoje pela manhã, após o segundo culto, eu recebi uma mensagem eletrônica que acho que é bom compartilhar com os irmãos. É uma editora de São Paulo, uma senhora que tem um papel muito importante numa editora cristã, dizendo, ela nunca escreveu, nem imaginava que ela assistia nossos cultos. Ela disse: como foi bom participar do Saudai o Nome de Jesus. É o meu hino predileto. Então foi bom a gente saber que chega pessoas, embora a gente até conheça, mas jamais imagina que participe conosco, não é? Com isso eu saúdo então a todos, onde quer que se encontrem agora, que participam deste culto através da internet, com o trabalho tão valioso de nossas câmeras e demais operadores desse nosso serviço, que prestamos a pessoas que nós sabemos quem são algumas, mas a maioria nós não sabemos quem são, mas estão cultuando juntamente conosco. Então você que está em casa, você pode entrar em nossa página e ler o boletim, onde você tem a ordem de culto, e assim você também poder cantar juntamente conosco e participar ainda mais ativamente, acompanhando a mesma ordem que nós temos impressa aqui em cultos vespertinos. Com essa palavra, então, menciono mais uma vez como foi bom estarmos juntos no culto das 9, no culto das 11. No culto das 11 tivemos batismos, 8 batismos. Vieram 2 ônibus de nossa missão em São Gonçalo, de onde eram 5 dos irmãos que foram batizados. Foi uma manhã muito inspiradora. Tivemos o culto agora das 5h30 também, onde pudemos cantar, pudemos pregar a palavra de Deus. E no rádio hoje eu ganhei o apelido de fofoqueiro. Vou contar para vocês o que aconteceu. Ligou uma irmã pela primeira vez. Ela viu o nosso programa de televisão. Ela disse: eu pensei que o pastor Israel fosse mais alto e menos cabeludo, e mais cabeludo, né? Mas na televisão não tem cabelo, né? Só na televisão? Bem, aí eu contei isso no rádio, aí me chamaram de fofoqueiro, lá que me deu o recado. Mas trago isso para dizer que também o nosso programa de televisão vem alcançando pessoas as quais nós não conhecemos e ficam surpresas com a gente. No meu caso, eu vou contar um segredo para vocês. Eu não sou careca, mas eu pareço careca. Vocês sabem o que importa, é o que parece, mas eu não sinto. Eu passo a mão aqui, cheio de cabelo. Eu vou ter um barbeiro proximamente, porque já me recomendaram para gravar no sábado que vem. Eu tenho que cortar o cabelo. Cortar o quê? Disseram que tem que cortar, então vou lá e eu corto, fico mais careca ainda. Mas eu não sou careca, embora eu pareça. Com essas brincadeiras eu quero saudar todos os irmãos e irmãs que têm nos dado a alegria de cultuar juntamente conosco. Alguns, depois de algum tempo, enfrentando dificuldades na sua vida familiar, enfermidade, e agora podem estar aqui conosco de volta, ou do seu próprio corpo, no corpo de alguém da sua família. Outras pessoas estavam viajando, estão de volta, algumas ainda estão viajando. Que Deus abençoe e possam logo retornar às nossas casas. Estamos todos consternados com aqueles falecimentos. Até o momento, 232 pessoas morreram em Santa Maria, e cerca de 2.000 pessoas estão hoje enlutadas, entre pais, irmãos, avós, filhos e outros parentes mais próximos. De fato, uma tragédia, lamentavelmente, para ficar na história do nosso país. Mas o mais importante nesta hora é a gente orar pelos enlutados, bem como por aqueles que estão ainda feridos nos hospitais, para que possam ser livres da morte e possam ficar bons. Vamos orar então, nesse momento. Vamos elevar ao Senhor a nossa oração. Vou pedir ao Samir, que é gaúcho, em que a dor talvez seja mais forte, né? Morou em Santa Maria? Santa Maria chegou a morar lá? Muitos acampamentos da igreja lá em Santa Maria. Conheço alguns irmãos de Santa Maria também.
Vamos orar, vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor, especificamente sobre os familiares e aquelas vítimas que ainda aguardam recuperação nos hospitais onde estão. Alguns foram removidos para Porto Alegre, tal a gravidade da sua condição. Oremos. Pai Santo, aqui está a sua igreja reunida em nome de Jesus. Ó Pai, nesse dia de luto do nosso país, não entendemos, não compreendemos tantas coisas, mas de uma coisa sabemos, que o Senhor é o Deus soberano, Deus poderoso, um Deus que pode trazer a paz aos corações daqueles que sofrem, ó Pai. E quando vemos então essa tragédia lá em Santa Maria, sentimos também com aquele povo querido a dor, Senhor, com certeza não tanto como aqueles que perderam seus familiares, seus filhos, ó Pai. Pedimos então, ó Pai, que o Senhor, conforme o seu poder, conforme a sua vontade, de uma forma sempre sobrenatural, poderosa, venha trazer, ó Pai, dos céus as santas e doces consolações, a paz àqueles que sofrem nesse momento, ó Pai. Amém, Senhor. E que como nação possamos refletir mais sobre os nossos atos, as consequências, ó Pai, de tantas coisas regulares e legais, e que o Senhor venha dar direção, ó Pai, para os nossos governantes também, Senhor, que o Senhor venha dar direção para o povo, possamos ser uma nação, ó Pai, cujo Deus verdadeiramente venha ser o Senhor. Santo Deus, venha usar ali os irmãos que já estão em Santa Maria, ali nas igrejas, como a extensão do seu amor para aqueles que sofrem, que o Senhor venha dar as palavras certas, que o Senhor venha, ó Pai, abençoar o trabalho que já tem sido feito ali, junto àquelas famílias enlutadas nos hospitais, ó Pai, e nos lugares de velório, que o Senhor venha conceder sabedoria ao seu povo, que venha ser usado por Ti para trazer, ó Pai, o conforto àqueles que sofrem. Sofremos também, ó Pai, porque quando uma pessoa falece, todos nós perdemos. Ó Pai, toma conta de todos que aqui estão, de todos os familiares e do Brasil. Amém. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Todos os domingos nós nos encontramos aqui como igreja para celebrar ao Senhor, para dizer que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. Durante a semana temos alguns encontros aqui também, encontros de oração, cultos à noite, estudos bíblicos, nos reunimos nas casas, em grupos pequenos, o que aqui na nossa igreja nós chamamos de grupos familiares. Tudo isso para glorificar o nome de Deus. Se você acredita que Deus é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, queria que você, junto comigo, expressasse isso através dessa canção, que diz: Senhor, Tu és digno, digno de glória, honra e poder,
Porque tu criaste, Senhor, sim, todas as coisas, por tua vontade foram criadas. Por isso, tu és digno, Senhor. Vamos ficar de pé, por gentileza, e celebrar esse Deus que é digno de receber o nosso culto nessa noite e sempre. Diz assim Judas 1:25: Ao único Deus, o nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Essa outra canção também é oração. Jesus, na tua presença que a gente está reunido aqui. Vamos cantar aqui com o grupo de louvor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós, o teu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui.
Os irmãos, por favor, podem se assentar. Nesse instante que antecede aquele momento em que vamos entregar nossos dízimos, nossas ofertas, quero trazer algumas informações aos irmãos e depois também abraçar os nossos aniversariantes e visitantes. Em seguida, nós faremos, então, o momento das ofertas. Amanhã, após o culto da oração, às 19 horas, vai ser um pouquinho mais curto, o pastor Ceni vai continuar sua série sobre as igrejas da Ásia. Nós teremos nossa assembleia, que vai tratar de alguns assuntos, entre eles nosso processo seletivo. Então é importante a participação do irmão. Na quarta-feira, pastor José Maurício continua com a sua série de estudos. O seu tema tem sido Sermão do Monte, não é? Terceiro estudo. Então, os irmãos que puderem vir estar aqui às 19 horas vão aprender um pouco mais sobre este magnífico sermão de Jesus Cristo. Na terça-feira teremos, então, nosso programa de televisão, Convite à Vida, canal 14 da NET, e no sábado vamos gravar a primeira série de programas da nova temporada. Ore por nós, para que nós possamos fazer ainda melhor o que nós temos feito, né? Esse é o nosso propósito. Se você pretende participar também do passeio da nossa organização Pedras Vivas até a cidade de Conservatória, muito obrigado. Acho que eu preciso ir a esse passeio, né? A inscrição se deve fazer ainda hoje, porque o número de inscritos tem um certo limite e já está sendo alcançado. Então, são algumas informações para os irmãos considerarem e saberem. E eu quero, então, perguntar se há entre nós alguém que participa do nosso culto pela primeira vez. Se é a primeira vez que você vem aqui cultuar conosco, eu lhe peço o favor de ficar em pé para nós podermos conhecer você e abraçar você. Alguém? Ali temos várias pessoas, são muito bem-vindas. Um abraço tão bom quanto esse que foi dado aqui agora lhe será dado. Depois do abraço você pode se assentar. Mas se só pegarem na sua mão como estão pegando agora, não se assente. A Mauro vai abraçar. Isso, é abraço. Alguém na galeria? Também pergunto se tem algum aniversariante nessa semana, hoje, ficou mais, vamos falar logo a palavra, né? Mais velhinho, né? A gente fica disfarçando, mais experiente, mas é mais velhinho, né? Então, é bem-vindo aqui, Lúcia e Mateus, aniversário de duas coisas, não é isso? Casamento, quantos? 39 anos de casamento e de idade a sua, 64. Que não... vai revelar, ele está 64, está um garoto. Olha a barriguinha dele. Vocês viram que eu saí logo no começo do culto? Sabe o que eu fui fazer? Eu vou contar para vocês. Eu fui colocar um paletó, porque quando apareceu, a barriga estava horrível. Eu falei, não posso comparecer perante os irmãos, pregar sobre santidade com a barriga dessa. Então eu fui lá dar uma disfarçadazinha, né? Parabéns também. Nascimento, né? Nascimento também. Rodolfo, Fernanda, Edmilson, foi antes de ontem, né? Foi ontem. É. Então, a todos os nossos cumprimentos, o pastor Alcenir vai entregar ao Mateus, presidente da nossa igreja também, em nome da igreja, da visão da amizade. Ele não sabe disso, nem a esposa coordena essa... Aí, vocês fazem surpresa, nós também fazemos, né? Não passou esquecido. Mateus tem sido aqui na igreja durante esses 4 anos, termina agora o mandato dele, as 2 gestões, alguém que tem sido de grande valor, apoio aqui para a igreja. Então o pastor Alcenir vai entregar o presentinho e dar um abraço. Ela espera que não seja uma camisa de um certo time, né? Que eu não vou nem falar em público, porque realmente o momento não pede, o momento de santidade. Então, depois da oração, você pode vir aqui, então,
e abraçar os nossos. Pior que as cores são estranhas, né? E essas cores são muito estranhas. Francamente, não. Ó, vamos esclarecer, gente. É azul, branco e vermelho. Portanto, parece, mas não é. Tal como a minha calvície. Parece, mas não é. Ok? Vamos então ficar em pé. Vamos orar. Vou pedir então ao pastor Alcenir mesmo que ore agora então a Deus em gratidão pelos nossos visitantes, pelos nossos aniversariantes, por esse momento de alegria. Os irmãos podem em seguida vir aqui e depois teremos o nosso ofertório. Obrigado a Deus pela vida dos nossos irmãos, por mais essa data memorável que Tu concedes a cada um deles. Ó Deus, nós só temos a Te agradecer, porque as Tuas bênçãos têm se manifestado a cada dia, a cada instante nas nossas vidas, e nós podemos presenciar isso na vida dos nossos irmãos. Muito Amém, obrigado Senhor. por mais esse ano de casamento, este ano de vida que Tu concedeste. E que Tu continues, ó Deus, a abençoá-los e a guardá-los e orientá-los na sua jornada e na sua caminhada junto a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se sentar e pode vir aqui dar um abraço gostoso. Não faz não, Edmilson. Vou dar um abraço agora, assim, mais forte. Humberto nem vai... Parabéns. Rodolfo, parabéns. Fernanda, parabéns. Então, nesse sentimento, vamos agora então, os que trouxemos, apresentar ao Senhor nossas ofertas, nossos dízimos. Eu sempre gosto de repetir isso. Considere dedicar também à igreja um pouco do seu tempo, um pouco do seu talento. É um privilégio participar assim do reino de Deus. Venha com os seus recursos, são valiosos, são bem utilizados pela igreja, mas venha com aquilo que você sabe fazer, com o tempo que você tem, nos ajudar a levar a bandeira de Jesus. Participemos assim então desse momento de contribuições. Nós vamos orar agora, e antes dos irmãos levarem as salvas, quero convidar a todo aquele e toda aquela que tem um motivo de gratidão a Deus. Não vai precisar mencionar, mas quero agradecer a Deus por algo que recebeu, seja no campo profissional, no campo relacional, na saúde, em qualquer área. Quero agradecer a Deus. Vem aqui, fique ao meu lado, em seguida eu vou orar então, dando graças a Deus pela sua vida, por aquilo que Ele tem, então, realizado. Podem vir, por favor. São vários motivos, alguns eu posso saber, mas domingo tem formatura. Você se inscreveu já? Tem que se inscrever, tem que se inscrever. Terminou o curso de Direito, temos aqui vários motivos, né? Várias razões, algumas eu sei, outras eu não sei, né? E vamos ter também o privilégio de receber a Cláudia como membro da nossa igreja. Se aproxime um pouquinho aqui. Cláudia, ela é membro de uma igreja lá em Minas, né? Mas é Itabira. Eu me lembrava de Itabira, né? E ela então quer pedir a sua carta daquela igreja para a nossa igreja. Os que são favoráveis que recebamos,
levantem uma de suas mãos. Muito obrigado, contrários. Então, Cláudia Pereira de Souza, membro de Itacuruçá, e agora é para sempre. Está bem? Vamos então orar, vamos ficar em pé, irmãos, mais uma vezinha. Vamos agradecer por tantos motivos. Eu não vou dizer qual é o seu motivo, porque eu não sei, não é? Mas eu posso imaginar. Mas Deus não imagina. Ele sabe qual é o seu motivo, qual é a sua vitória, qual é a sua razão do seu júbilo. Senhor, obrigado por essas ofertas que foram aqui agora entregues. E obrigado, Senhor, por essas vidas que estão aqui ao meu lado, agradecendo por diferentes motivos. Talvez pelo dom da vida conjugal, pela recuperação da saúde de um filho, de uma outra pessoa querida, por uma gravidez, por alguma outra situação que o Senhor sabe muito bem, por uma recuperação da saúde física ou emocional, uma vitória no trabalho, uma causa finalmente resolvida na justiça, diferentes assuntos. Nós queremos, então, colocar diante de Ti os motivos dos nossos irmãos. Queremos nos alegrar com os nossos irmãos e oferecer a Ti a nossa gratidão. Como cantamos agora há pouco, de coração, Te oferecemos um hino de louvor a Jesus de Nazaré, por tudo isso que Tens feito nas nossas vidas. Senhor, oramos assim, em nome de Jesus. Todos digam. Os irmãos, podem se assentar e, quem sabe, domingo que vem tem outros motivos para estarem aqui. Encontramos o texto aí de Salmo 20, alguns versos que vamos fazer a leitura e depois vamos cantar este hino 406, o hinário para o culto cristão, que foi o estandarte da Reforma, composto por Martim Lutero, mas é um hino que fala muito ao nosso coração, e eu acho que tem muito a ver com este momento de intercessão, da qual nós vamos participar nesse instante. Façamos então a leitura do texto, e depois vamos adorar ao Senhor. E se você tiver algum motivo para apresentar a Deus, motivo de intercessão, poderá vir aqui à frente. Nós recebemos alguns pedidos de oração, como o caso da nossa irmã Nádia, que no dia 30 agora vai submeter-se a uma nova cirurgia, ali na Casa de Saúde de São José. Ela pede as orações da igreja, Deus possa abençoar os médicos, também abençoá-la naquele momento de intervenção cirúrgica. Nós estivemos hoje pela manhã, ali no cemitério de Sulacap, acompanhando a família do irmão Guilherme Crocani. Sua irmã faleceu, já estava enferma já há algum tempo, justamente com o pastor Daniel, estivemos ali, alguns jovens da igreja, apresentando a nossa igreja, um momento muito difícil para a família, ainda jovem, aquela moça partiu, e o nosso desejo é que Deus console também o coração dela, da sua família, melhor dizendo, de todos aqueles que estão vivendo, não é, esse momento de luto, como nós ainda há pouco tivemos a oportunidade de orar, aquelas famílias ali em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vamos ler o texto então, e vamos depois cantar o hino. Enquanto cantamos, se você desejar vir à frente, ficar aqui ao nosso lado, poderá vir, e nós queremos orar juntamente com você. Que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus te respondem com Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. É com essa confiança
no Senhor nosso Deus, que é o nosso castelo forte, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, que nós vamos colocar diante de Deus os nossos motivos de oração desta hora. Nosso Deus, nosso Pai, nós aqui nos encontramos nesta hora, para juntos como família do Senhor, nos colocarmos diante do Teu trono de graça, para implorar ao Senhor, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas a bênção que nós estamos necessitando. Algumas pessoas estão enfermas, ó Deus, outras estão em um hospital, outras vão submeter-se a uma cirurgia, como é o caso da nossa irmã Nádia. Outras famílias estão enlutadas, como tantas famílias ali no Rio Grande do Sul, família do Guilherme, e tantas outras pessoas que sofrem com a perda de um ente querido. Mas, Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Por isso nós te suplicamos, ó Pai, vem sobre nós, ó Deus, com a Tua graça. Vem sobre nós, Senhor, com a Tua misericórdia. Vem sobre nós, Senhor, com o Teu favor. E cura, ó Pai, os enfermos. Abençoa aqueles que passarão por cirurgia. Ó Deus, conforta os corações enlutados. Abençoa as famílias que precisam, ó Deus, nesta noite de um toque do Senhor. Aqueles que estão desempregados, precisam de um trabalho. Ó Deus, quem sabe no início desta semana, a busca de um emprego.
o Senhor possa abrir esta porta para que possam ganhar o seu pão de cada dia honestamente, Senhor. Dá-nos, ó Deus, sempre a tua graça, Senhor, porque a tua graça nos basta. Obrigado, Senhor. Fala o nosso coração pela tua palavra e pelos lábios do teu servo. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sim. Os irmãos podem, por favor, se sentar. Pela manhã, comecei uma mensagem sobre os compromissos do cristão. Pensando sobre esse assunto, primeiramente refletia sobre o batismo. Fui então até esse texto de Atos 2, 38 a 47. Então descobri que aqui nós temos um roteiro do que é ou como deve ser uma igreja cristã. Entendida a palavra igreja como a comunidade dos que creem. Pode haver o aspecto formal, até mesmo jurídico, institucional, mas isso é uma dimensão complementar à igreja. A dimensão essencial da igreja é que ela é uma comunidade de pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador. E esta fé deve se refletir na vida de cada um de nós. Cada um de nós, portanto, que tem fé em Jesus, deve, nos termos do apóstolo Paulo, viver pela fé. Quem foram então os primeiros cristãos? Os primeiros integrantes, membros desta comunidade de fé? Foram os irmãos da igreja em Jerusalém. Pedro, apóstolo, líder da igreja nos seus primeiros anos em Jerusalém, rompeu o silêncio quando o Espírito Santo se manifestou de forma visível, audível, sensível, 50 dias depois da ascensão de Jesus Cristo, e começou a pregar. Quando terminou o seu sermão, veio o debate. E ele então disse, Atos 2, 38 a 47, que você pode acompanhar na sua versão, ou na nova versão internacional, em papel, ou no diapositivo que você tem à sua frente. Pedro então respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O meu propósito nessas mensagens
como pela manhã agora e no próximo domingo, é apresentar esse texto, explicitá-lo melhor e daí retirar para cada um de nós os compromissos de um cristão. Se você é um cristão, se você é uma cristã, esses são os seus compromissos. E o primeiro, já mencionado, é o compromisso do batismo como símbolo do arrependimento. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ou seja, o batismo há que suceder ao arrependimento. O batismo que antecede ao arrependimento não está preconizado como válido na palavra de Deus. Mas o que quero salientar é que todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, a exemplo do Mestre e Senhor e Salvador Jesus Cristo, deve também se submeter ao batismo como um compromisso, não para ser salvo, mas como o compromisso de alguém que foi salvo. O segundo compromisso é o compromisso de viver pelo Espírito Santo. Eu me detive várias horas sobre essa expressão, receberão o dom do Espírito Santo. Fiz uma recapitulação da história do pensamento cristão. Eu observei então que alguns têm interpretado esse texto como sendo o dom do Espírito Santo, o de receber uma capacitação especial para fazer milagres, dizer profecias ou falar línguas. Outros entendem de outro modo e penso que esses que de outro modo pensam estão de acordo, absolutamente de acordo com esse texto. Pedro não fala aqui de capacitação para uma vida extraordinária, no sentido da performance de atos miraculosos. Pedro fala aqui de receber o dom do Espírito Santo, que é uma promessa para os ouvintes primeiros dele, para os filhos dos ouvintes primeiros de Pedro e para todos os que estão longe, no tempo ou no espaço, como é o nosso caso, para que não haja dúvida, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E Ele chama a todos, porque é da vontade dEle que nenhuma pessoa se perca, que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus como Senhor e Salvador. Esse dom aqui é um dom para uma vida extraordinária, não para uma vida ordinária, comum. É o dom para aquela vida que Jesus chama de vida transbordante. É o dom para aquela vida que Jesus chama de tendo alegria completa. A questão é que talvez a maioria de nós não viva na perspectiva do Espírito Santo de Deus. Esse dom está prometido. Esse dom é para ser recebido. Para que vivamos uma vida extraordinária, que não nos livra do sofrimento, não nos livra das ofensas, não nos livra dos acidentes, não nos livra dos infortúnios, não nos livra das misérias da vida. Não é esse o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é uma vida extraordinária, apesar de todas essas coisas. Como resumi, ter o dom do Espírito Santo é ter uma capacitação espiritual para uma vida nova. Uma vida vivida como Deus quer que nós vivamos. O dom do Espírito Santo é o dom para sermos as pessoas que Deus quer que nós sejamos.
Eu olho para mim e você olhe para você. E respondamos a seguinte pergunta: nós somos as pessoas que Deus quer que nós sejamos? Isso nos leva então ao terceiro compromisso, que nós lemos em Atos 2:40, na parte B. E aqui eu imagino como Pedro disse essas palavras. Imagino que ele não disse isso apenas uma vez. Imagino que ele saiu por entre a multidão e começou a dizer: salvem-se desta geração corrompida. E várias vezes repetindo, de tal modo que muitos ouviram e aceitaram. Salvar-se dessa geração corrompida ou pervertida ou perversa é desejar ser santo. Este é o compromisso do cristão. E a tarefa não é fácil, porque nós não vivemos numa bolha em que ninguém peca. Vivemos num mundo em que todos pecam. Melhor para nós seríamos ser tirados do mundo e colocados numa bolha em que ninguém peque e que nós não tínhamos motivo nenhum para pecar, ou exemplo nenhum a imitar. Mas Jesus disse: Senhor, eu não peço que os tires do mundo, eu peço que os livres do mal de caírem na tentação de pecar. O mundo em que nós vivemos segue outros valores. Valores errados, tidos como certos. Tanto é que aqueles que muitas vezes vivem fora dos padrões de Deus ganham a fama, a notoriedade, a capa das revistas, como modelos a serem seguidos. O apóstolo Paulo chama a esses modelos, a essas práticas do mundo, de obras da carne. Por obras da carne, Paulo aqui expressa tudo aquilo que é natural em nós. Diríamos, é cultural em nós. É assim que nós vivemos. Ele então menciona, diz ele então, Gálatas 5, 19 a 21. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. A gente olha esse texto e tende a fazer como aquele fariseu da parábola de Jesus. Aquele que foi ao templo, ao mesmo tempo que foi um pecador. Ele olhava então para o pecador e dizia: graças te dou, Deus, porque eu não sou, dizia o fariseu, como esse publicano. Então eu olho para esse texto e digo: graças a Deus que eu não sou assim. Será? Quem me julga? Eu mesmo? Quando eu me julgo, eu geralmente me aprovo. Que quando eu cometo este ou aquele gesto como obra da carne, eu explico. Bem, de fato, eu aqui fui egoísta, mas eu explico. Como se explicando eu deixasse de ser egoísta. É uma das nossas marcas. Então eu vou ler de novo o texto. O primeiro grupo fala de pecados de natureza sexual. O segundo
de pecados de natureza espiritual. O terceiro grupo de pecados de natureza relacional. E o terceiro de pecados de natureza corporal. Então vejamos quanto à sexualidade. Obras da carne são a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem. Como é que estamos? Como é que nos avaliamos nesses quesitos? É que a coragem. Coisas que só nós sabemos, ninguém mais sabe. Como é que estamos no quesito espiritual? Idolatria e feitiçaria. Como é que estamos nos relacionamentos? E nesse grupo aqui, não tem ninguém, talvez aqui, com coragem de bater no peito. Ódio. Há muitos anos alguém me ofendeu, eu guardo ódio no meu coração. Não é o meu caso, viu, gente? Pode ficar tranquilos, pelo menos nesse aqui. O que for, eu não vou revelar também, é claro. Discórdia, sempre do contra. É isso aqui. Ciúmes, não só entre marido e mulher, mas de outros. Ira. O ódio é calado. A ira é manifesta. Egoísmo, Paulo, essa não. Dissensões, facções, grupo este, grupo aquele, eu sou desse grupo, daquele partido, daquele setor, inveja. Depois os pecados contra o próprio corpo, da embriaguez, da participação em orgias e coisas dessa mesma ordem. Essas são as obras da carne que Deus abomina, mas o mundo contemporâneo exalta. É paradoxal. Mencionei que a deputada Miriam Rios, que não é evangélica, é católica, fez aprovar uma lei, não vou discutir aqui a eficácia ou não, em que dizia que compete ao Estado zelar pelos valores, pelos bons costumes, pela moralidade. Eu logo imaginei. Agora vem o deboche, vem a crítica. E uma maneira que encontraram de debochar de uma lei, que independentemente de como ela se realizará, tinha uma boa intenção de fazer valer aquilo que deve ser a coisa mais normal e óbvia do mundo, foi postarem fotos dela quando ela era atriz e participou de filmes de nudez. Filmes dos quais ela já se arrependeu há muito tempo de ter participado, dos quais não participa mais, não faz mais parte da sua vida. Mas essa é a maneira de um mundo responder a uma proposta que é uma boa proposta, repito, independentemente do seu aspecto pragmático. Essas condutas que Paulo chama de obras da carne são elogiadas. As guerras, por exemplo, são vistas como necessárias por muitos grupos e facções. A violência como um instrumento de conquista e coisas dessa natureza. Nenhum de nós está livre dessas obras, mas nenhum de nós deve desejá-las. Essa é a diferença de ser santo e não ser santo. O santo não é aquele que não faz tais coisas. É-nos impossível não fazer uma ou algumas delas. Mas o santo é aquele que não deseja fazer isso. O santo é aquele que deseja dar a
partida disso, que é o fruto do Espírito, que Paulo diz que são amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fruto de quem? Do Espírito. Aqui está o nosso problema por vezes. Nós nos arvoramos em estabelecer o que é ser santo. Erramos, porque os padrões de santidade estão dados a priori na palavra de Deus. O alvo não é posto por nós, o alvo da santidade é estabelecido por Deus. Erramos quando achamos que agora que fomos aceitos no reino da graça, que estamos livres dos padrões da Bíblia, como se a graça nos isentasse da prática da obediência aos mandamentos. Quando Jesus disse que não veio abolir os mandamentos, veio nos ensinar a cumpri-los. É o Espírito Santo que nos capacita a viver estes mandamentos com alegria. Mas às vezes nós desistimos de ser santo diante de algum fracasso. Eu não sei quem leu na sexta-feira a crônica de Rui Castro na Folha de São Paulo, uma notável crônica, em que ele diz o seguinte: há 25 anos, eu abri a geladeira da minha casa e tomei 4 garrafas de vodka. Não foram 4 doses, foram 4 garrafas. Então, a minha namorada, diz Rui Castro, decidiu me internar e me levou para uma clínica de recuperação. Foram momentos muito difíceis, diz ele. Tremia a falta do álcool. Ele termina assim: isso foi há 25 anos. Nunca mais tomei uma dose sequer de vodka ou de qualquer bebida alcoólica. Mas hoje é apenas mais um dia. Que é o lema dos Alcoólicos Anônimos, que foi retirado da Bíblia com outras palavras. Os 2 fundadores dos AA não quiseram usar termos bíblicos para não afugentar os que não eram cristãos ou religiosos. Mas todos os princípios do AA, inclusive este, são retirados do Novo Testamento. Porque Paulo diz: quem está em pé, vigie para não cair. Por que digo isso? Porque às vezes, em nossa caminhada de santidade, nós desistimos porque fraquejamos. Mas nem todas as histórias são iguais a de Rui Castro. Alguns fraquejam no dia seguinte ou no próximo ano. Mas a vitória não é dos que não fracassam. A vitória é dos que persistem e seguem em frente, apesar dos seus momentâneos fracassos. A santidade é assim. Não queremos mentir. Colocamos como propósito não mentir. Mas mentimos. Mas continuemos com o propósito de não mentir. Queremos não falar mal da vida alheia.
ficamos um bom tempo sem falar da vida alheia, mas caímos. Levantemo-nos e nos proponhamos de novo a não falar mal da vida alheia. Por isso, eu gosto de pensar na santidade como um desejo. A santidade é um desejo. A santidade acontece na comunhão com Deus. É Deus, então, que vai nos fazendo desviar o olhar daquilo para o qual nós não podemos olhar. Uma pessoa uma vez me procurou há muitos anos. Disse: Israel, eu tenho um problema. Onde eu chego, eu olho para as pessoas, para as mulheres, e elas se sentem nuas diante do meu olhar. Eu quero me livrar disso. Eu disse: você não vai se livrar disso. Você não tem essa capacidade. Mas Deus pode, se você pedir a Ele, Ele pode fazer com que você desvie o seu olhar. Quando nós desejamos ser santos, Deus nos toma pela mão e caminha conosco. Ele não tem na mão um chicote para nos punir quando caímos, e nem uma barra de chocolate para nos premiar quando nós vencemos. Santidade não é uma competição, não é uma corrida. Santidade é uma caminhada de amizade com Deus. Nunca chegamos ao final. Não há final na caminhada da santidade. Porque nenhum de nós poderá chegar ao ponto de dizer que não peca mais. Porque essa é a nossa condição. Santidade não é um concurso, não é uma gincana, é uma amizade com Deus, que coloca no nosso coração o desejo de ser como Ele é, santo. Terceiro compromisso, portanto, de um cristão, é o compromisso da santidade. E o quarto está em Atos 2:42a. Eles, isto é, os primeiros cristãos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se assentavam aos pés dos apóstolos para aprender. Não acharam que por terem recebido o dom do Espírito Santo não tinham mais o que aprender. Eles tinham fome de aprender. Os seus professores, os apóstolos, sobretudo Pedro, João e Tiago, ali em Jerusalém, tinham sido alunos de Jesus durante 3 anos, no seminário peripatético de Jesus Cristo. E agora, aqueles nossos primeiros irmãos eram alunos desses apóstolos. E diz o Novo Testamento que as aulas eram muito longas. Os sermões eram compridos. Temos uma história, inclusive, sobre isso, até com um certo tom de humor. Paulo estava em Troade, numa casa, e lá por volta das 7h, 7h30, eles jantaram. E após o jantar, uma casa de 2 andares, Paulo começou a pregar. Quando deu a meia-noite, Paulo estava pregando. E é claro, um pelo menos dormiu. Estava dependurado na janela, diríamos hoje na galeria. Ele caiu e morreu. Paulo ressuscitou o rapaz e continuou pregando. E quando o dia amanheceu, Paulo estava pregando. Daqui a pouco tem que acabar às 9h.
Se eu não acabar, começo a olhar para o relógio. Como eu disse, não vai parar? Não estou reclamando. Até porque hoje eu estou com 40 minutos para pregar. Está tranquilo. Mais 10 eu termino. Ou 12, ou 15, não sei, é imprevisível. Mas aqueles irmãos tinham fome de aprender. O padrão contemporâneo é bem diferente. Os cultos devem ser breves. As mensagens devem ser curtas. E parece que a nossa capacidade de prestar atenção está regulada pela televisão. 12 minutos. Não aguentamos mais. Eu acho que o tempo que nós gastamos no culto revela que não temos fome de Deus. Parece que algumas já chegam aqui ou em outra igreja já saciadas, satisfeitas. Então o pregador é avaliado pelo tempo que ele prega. Quanto mais sintético ele for, melhor. Eu conheço pregadores que têm um poder de síntese extraordinário, como o pastor Carlos Novaes, da Barão da Taquara. Como conheço pregadores que pregam durante muito tempo e não dizem nada. E outros que pregam muito e nos fazem sair amando mais a Deus. Eu estou com 60 anos. Durante 47, eu estava sentado aí onde os irmãos estão sentados. Na galeria, não. Nunca fui em galeria, que isso não é lugar de crente. Como bom fariseu, sempre no segundo banco. Por favor, nada contra o segundo banco, ok? É que como eu sempre fui ceguinho, surdinho, eu sempre me sentei no segundo banco na escola, na igreja, para eu poder participar. Então, não se sintam atingidos por nada, por favor, é só uma brincadeira. E talvez eu tenha reclamado dos sermões, do tamanho dos sermões. Há 13 anos eu mudei de lado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não lembro de nenhum pregador que pregava muito. Devia ter. Mas não é o tamanho do sermão que importa. O que importa é se o sermão, como eu disse, vou repetir, nos faz sair do culto com vontade de amar ainda mais a Deus e com desejo de ler ainda mais, de pesquisar ainda mais. Irmãos, eu não estou reclamando. Nem sempre eu tenho 40 minutos. Hoje eu estou tendo. Eu geralmente tenho 25 minutos para pregar. Só que cada sermão meu, irmãos, eu estudo 15 horas. Esse, por exemplo, vou pregar em 3 vezes. Eu estudei 15 horas. Porque eu não posso vir aqui para falar o que eu acho. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que estudar a palavra de Deus, tenho que compreender aquele texto. Às vezes eu planejo pregar sobre um texto, mas eu não consegui entendê-lo ainda. Eu não prego, eu mudo a mensagem, eu prego outra coisa que eu entendi. De novo, não estou reclamando. Não estou falando mal daquele que olha para o relógio, embora eu ache um absurdo. Eu estou falando apenas que os nossos padrões contemporâneos são padrões, vou usar a palavra, de superficialidade, em que nos preocupamos com hora, só na igreja. Nos demais lugares a gente fica o tempo todo, em pé inclusive. Mas na igreja tem que acabar na hora certinha o culto, senão o pregador prega muito. Quero repetir, não estou reclamando. Mesmo porque, com toda franqueza, eu não me preocupo com esse tipo de comentário. Eu me preocupo se alguém diz, o que você pregou não é bíblico. Aí eu fico
Senhor, como é que eu fiz um negócio desse? Ou o que você falou não tem nenhuma aplicação, um negócio sem pé nem cabeça. Aí eu fico preocupado. Você podia pregar melhor, ser mais claro. Aí eu fico desejoso de fazer melhor. Então, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre padrões. Para pensarmos um pouquinho sobre os padrões que não revelam a nossa fome de Deus. Por isso eu digo que a nossa escola bíblica, com tão poucos alunos relativamente aos que participam do culto, isso não se deve a questões metodológicas. Isso se deve à falta de fome de aprender. Penso que muitos cristãos já estão saciados, já acham que sabem. Ou, como uma das irmãs de Lázaro, estão tão envolvidos e envolvidas com as tantas coisas da vida, que recebem a Jesus na sua casa e não se assentam aos seus pés para conversar com Ele. Eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de conversar em volta de uma mesa de restaurante ou da casa. Eu gosto muito de ir ao teatro. Eu gosto muito de ver um filme. Eu fui ver, alguns da igreja estavam lá, o filme Lincoln, no sábado. Infelizmente, não faço essas coisas como eu gostaria de fazer por falta de tempo. Mas essas coisas, a gente as vê e participa, e muitas vezes sai igualzinho ao que saiu. Mas quando nos assentamos aos pés dos apóstolos, tomando aqui como uma palavra de Deus exposta, as nossas vidas são mudadas. Às vezes eu penso, é claro que é só uma figura de linguagem, mas de tanto ouvir os conselheiros do mundo em que vivemos, que nós acabaremos nos desconvertendo. Porque isso que nos dizem acaba sendo os nossos valores. Isso penetra de forma insidiosa, imperceptível. Então lemos a Bíblia e diz, não é para ler assim ao pé da letra. Sim, há coisas que não são para ser lidas ao pé da letra. Mas as coisas que têm que ser lidas ao pé da letra. Sobretudo quando nós somos condenados no nosso pecado, é ao pé da letra. Não tem outro jeito. Não tem outro lugar da letra a não ser no seu pé. O tempo agora é regulado em minutos, não em horas. Então eu digo que nós podemos dedicar mais minutos àquele ensino que dura por horas e dias, que é o ensino dos apóstolos, a didaquê, a aula dos apóstolos, com quem nós estamos aprendendo. Assim, portanto, nossos primeiros irmãos nos ensinam, primeiramente, o compromisso de sermos batizados se cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nos ensinam aqueles primeiros cristãos o compromisso de levar uma vida pelo Espírito Santo de Deus, dado o dom que nos foi dado. O compromisso de desejar ser santos. Aqui eu quero então frisar. O meu desejo para você, que ao cruzar aquelas portas aqui ou lá embaixo, você diga assim, no seu coração, eu quero ser santo. Senhor, me ajude a ser santo. Me ajude a desviar o olhar daquilo que o Senhor abomina. Senhor, faça com que o teu Espírito em mim dê os frutos da alegria, do amor, da paz, da paciência, do domínio próprio, da fidelidade. Senhor, eu quero aprender mais. Eu não quero me contentar com
um culto com alguns minutos, com um pouquinho de Bíblia, um pouquinho de música. Eu quero mais. Eu quero caminhar com o Senhor, aprender com o Senhor, para ser santo como o Senhor é. Eu gostaria de falar mais umas 3 horas. Ou 180 minutos. Mas nem eu aguentaria, nem os irmãos. Nossos padrões são outros. Mas nós não podemos permitir que os nossos padrões de superficialidade, porque o nosso mundo é um mundo superficial. A televisão, onde gastamos tanto tempo, é superficial. A internet é superficial. O Facebook é superficial. E vamos gastando nosso tempo na superficialidade, que não nos ajuda em nada quando porventura se vier sobre nós uma dificuldade. Esse tempo perdido nessas coisas é exatamente isso, tempo perdido. Mas um tempo gasto aos pés dos apóstolos, isto é, gasto com a palavra de Deus aos pés de Jesus. Para usar a linguagem moderna, é um investimento que vai dar resultados na hora que nós precisamos. Se queremos colocar nesses termos, embora o maior prazer seja mesmo conhecer mais e mais a Deus. Eu fico por aqui e convido a você que cantemos juntos essa história que Peterson conta nesse hino que vamos cantar, que nos fala do maravilhoso olhar de Jesus. E sempre que eu ouço essa história, eu me lembro de uma pessoa na Bíblia. Eu me lembro de Mateus. Imagino que quando Jesus olhou para ele, com o seu maravilhoso olhar, nem precisava dizer nada. O seu olhar dizia: siga-me. Vamos cantar então. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar. Esse bondoso olhar transformou o meu ser e todo o meu viver. E agora então eu volto sempre à fonte desse amor, onde eu encontro perdão e paz, porque eu, como cristão, pertenço ao Salvador. Enquanto nós cantamos, se você, tendo participado desta celebração ao nosso Deus, a mensagem inclusive, quer pedir algo ao Senhor, que só você e Ele sabem, eu lhe convido a se colocar em pé e orar enquanto nós cantamos. Vivi tão longe do Senhor.
olhamos para o olhar de Jesus, e Pai, nós ficamos cheios de ternura. Te rogamos que nos ajudes a ter o prazer de sempre aprender com Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Todos digam amém. Esta oração, porque uma coisa só meu desejo é que Jesus venha reinar em nós. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é ver reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém.